E às vezes me deixa assim, ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. Essa belíssima canção que eu acabei de tocar chama-se Sonhos Guaranis. É uma composição do Almir Sater, Galã do Pantanal, com Paulo Simões. Esse trecho sempre me chamou muita atenção. Vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. Como assim o Brasil foi Paraguai? É o que você vai descobrir neste vídeo. Tive contato com essa música na minha adolescência quando meu pai me presenteou com o CD Sonhos Guaranis do Renato Teixeira. Esse álbum me apresentou algumas belezas do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, como o Pantanal, a Xalana e a Siriema. Mas ele revelou também uma parte muito dolorosa da história do nosso país. Foi a Guerra do Paraguai. Você sabia que o Brasil não só participou, como foi protagonista deste que foi o maior conflito bélico do continente sul-americano? Essa guerra influenciou muito a história de alguns países da América do Sul e só pode ser verdadeiramente compreendida por meio de canções. Vem comigo para entender sobre esse conflito. Assista com o coração e não com a razão. A Guerra do Paraguai durou de 1864 até 1870 e é considerada o maior confronto do continente sul-americano em relação ao número de mortos. As estimativas são de quase 300 mil vítimas. Essa guerra envolveu o Uruguai, a Argentina e o Brasil no que foi chamado de Tríplice Aliança. Essa união uniu forças contra o Paraguai. Os motivos para esse conflito ainda são bastante discutidos. A versão mais aceita é que o conflito se deu em torno da livre navegação no rio Paraguai e pela delimitação dos territórios dos países do Sul. O mais importante para nós é entender resumidamente como este conflito se desenvolveu, o rastro de morte e tristeza que deixou e como isso tudo influenciou a música. Assim, entenderemos como o Brasil um dia foi Paraguai. Vamos entender esse conflito num estilo mais aulão de véspera. Primeiramente, vale lembrar que à época da guerra, os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul ainda eram um só estado. A divisão só foi oficializada em 1977. Além disso, para facilitar a compreensão neste vídeo, vou resumir a guerra em 3 pontos. Primeiro, a disputa pela navegação no rio Paraguai. Esse rio se estende pelos territórios de vários países, e toda civilização precisa ter rios navegáveis. Segundo, a definição das fronteiras entre Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, que na época ainda provocava disputas e provocações. É sempre muito difícil traçar limites entre povos. E por fim, o desejo do Paraguai de conseguir uma abertura para o mar. Você já imaginou o nosso país sem praias? Pois é, os paraguaios também desejavam ter uma costa marítima para livre navegação no Oceano Atlântico. É um resumo ultra mega simples, mas basta para nos situarmos historicamente e entendermos o que veio depois. Em 1850, o presidente paraguaio Carlos Antônio Lopes decidiu dificultar a navegação dos navios brasileiros pelo rio Paraguai. Os brasileiros não gostaram nem um pouco. Depois, o Paraguai invadiu territórios do Mato Grosso para expandir suas fronteiras. O governo brasileiro gostou menos ainda. Por fim, o Paraguai invadiu alguns territórios da Argentina e do Rio Grande do Sul para tentar expandir sua fronteira até o oceano. Com todas essas hostilidades, os países do Sul começaram a se mexer contra o Paraguai. Diante disso, o presidente paraguaio avisou o Brasil para que não se metesse nos assuntos relacionados à navegação pelo rio. Como vocês podem imaginar, o Brasil ignorou totalmente esse aviso. Como resposta, o Paraguai apreendeu o navio brasileiro Marquês de Olinda, que navegava pelo rio com destino ao Mato Grosso. Imagine a treta! Diante desse cenário, o governo brasileiro propôs à Argentina e ao Uruguai o tal Tratado da Tríplice Aliança, assinado em 1º de maio de 1865. Esse acordo entre os 3 países reunia esforços, exércitos e recursos para lutar contra o Paraguai.
Agora que você tem uma breve noção do que foi a Guerra do Paraguai, quero que você entenda as consequências do conflito, principalmente para os derrotados, os paraguaios. Para ser sincero, essa é a parte mais triste de toda essa história. A Tríplice Aliança ganhou a guerra e derrotou o presidente paraguaio Solano Lopes. O resultado foi devastador. A luta foi extremamente injusta e covarde, pois o exército do Paraguai era muito menor e menos potente do que o exército brasileiro. Para você ter uma dimensão dos eventos, no último ano do conflito, o exército paraguaio era formado por crianças, mulheres e idosos, armados com pedras, madeiras e tijolos. Foram recebidos com tiros de fuzil e pouca piedade. Em função desse massacre, no Paraguai, o Dia das Crianças é comemorado no dia 16 de agosto. É uma homenagem a 3.000 crianças que morreram numa das batalhas. Elas lutaram contra 20.000 soldados brasileiros e foram massacradas. A história virou até uma HQ. Sobre o número de mortos, não existem dados precisos, mas estima-se que durante o conflito 75% da população paraguaia foi morta, reduzindo sua população de 800.000 habitantes para algo em torno de 190.000. Além disso, o Paraguai perdeu cerca de 140.000 quilômetros quadrados para a Argentina e para o Brasil. Para você ter uma ideia, dá uma olhada nesse mapa aqui que mostra por onde o conflito passou e como afetou as nossas fronteiras. É por isso que algumas cidades do Mato Grosso do Sul têm nome em espanhol. Você entende agora o que vimos na canção. É a fronteira onde o Brasil foi Paraguai. Guerras são nojentas. As feridas deixam cicatrizes na pele, nas terras e na alma de uma nação. Toda a dor e a angústia de um conflito só podem ser traduzidos não por historiadores, mas por poetas e músicos. O Mato Grosso é um estado rico em canções que contam a sua história. Dentre elas, temos Pé de Cedro, Xalana, Meu Veneno, Siriema do Mato Grosso e a minha favorita, Sonhos Guaranis. Quero apresentar para vocês agora outros trechos dessa canção, os quais revelam os verdadeiros sentimentos dessa triste guerra. Começa assim: Mato Grosso encerra em sua própria terra sonhos guaranis. Por campos e serras a história encerra uma só raiz, que aflora nas emoções e o tempo faz cicatriz, em 1000 canções lembrando o que não se diz. Presta atenção nesse trecho. Em 1000 canções lembrando o que não se diz. A música deixa bem claro que somente a arte é capaz de dar voz a um conflito tão doloroso que a história não explicará e que os sobreviventes não ousarão se lembrar. Outro trecho diz assim: Mato Grosso espera, esquecer quisera o som dos fuzis. Se não fosse a guerra, quem sabe hoje era um outro país. A canção é muito inteligente e sensível em admitir que talvez o Paraguai e o Brasil seriam dois países muito melhores se não fosse pelo sangrento conflito. Num outro trecho, a canção também explora as traições que ocorreram em meio às batalhas e também o triste processo que definiu as fronteiras como conhecemos hoje. Ela diz: cego é o coração que trai, aquela voz primeira que de dentro sai, e às vezes me deixa assim, ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. O tema da Guerra do Paraguai é relevante pois diz muito sobre a cultura do nosso país. Hoje, as terras e as nações que estavam em guerra dão espaço a uma importante parceria com o nome de Hidrelétrica de Itaipu. Temos também nos paraguaios um importante parceiro mercantil. Com brasileiros, é importante lembrar que onde houve dor, hoje há cooperação e paz. Além disso, sempre poderemos homenagear as vítimas desse conflito ao cantar a canção Sonhos Guaranis. Este canal é novo, então, se você realmente gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. Isso é muito importante para a sobrevivência do projeto. Canais de YouTube têm vida curta caso não possam arcar com os custos de produção dos vídeos. Esses custos envolvem a contratação de ferramentas de edição, a remuneração da equipe e equipamentos. Você pode ajudar o canal por meio de doações de qualquer valor, o que você puder. O nosso Pix está aí na tela. Qualquer trocadinho é bem recebido.
Muito obrigado pelo carinho.